Eu ainda me lembro do cheiro daquela manhã. Era uma segunda-feira de março. O sol ainda estava baixo quando eu peguei o ônibus às 6h30, com a minha bolsa de produtos no colo e o planejamento da semana na cabeça. 5 casas naquela semana, 3 fixas e 2 de limpeza pesada que eu tinha agendado com antecedência. Era uma boa semana. Era o tipo de semana que me fazia sentir que eu estava construindo algo real, tijolo por tijolo, com as minhas próprias mãos. Não imaginei que, quando chegasse na primeira casa, a dona Aparecida não ia me atender da forma de sempre. Ela abriu a porta com o corpo meio atravessado na fresta, como quem não quer deixar entrar, mas também não sabe bem como dizer isso. Me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto nela antes, desconfortável, envergonhada. O tipo de olhar de quem está prestes a fazer uma injustiça e sabe disso. Ela disse que tinha recebido uma visita no sábado. Uma mulher havia ido até a casa dela pessoalmente, batido na porta, se apresentado como conhecida de uma família onde eu tinha trabalhado antes, e dito que eu furtava, que sumiam coisas das casas onde eu colocava os pés. Dinheiro, joias, objetos pequenos que as pessoas demoravam a perceber, que ela estava indo de porta em porta porque tinha obrigação moral de avisar. Eu fiquei parada na soleira com a bolsa no ombro e senti o chão se mover debaixo dos meus pés de um jeito que não era físico. Era a sensação de entender, num segundo só, que algo havia sido posto em movimento sem que eu soubesse, e que esse algo era grande demais para ser uma coincidência, grande demais para ser mal entendido, grande demais para ser resolvido com uma explicação rápida na porta de uma cliente constrangida. Eu sabia quem era essa mulher. Não precisei de descrição, não precisei de nome. Soube antes mesmo de perguntar, porque havia apenas uma pessoa no mundo com motivo, com disposição e com o ódio organizado suficiente para ir pessoalmente de casa em casa construir a minha destruição. Roberta, 36 anos, filha única de um homem que havia acumulado dinheiro suficiente para que ela nunca precisasse trabalhar de verdade. Irmã de um homem que havia me olhado numa tarde comum e decidido que queria me conhecer. Cabelos escuros, unhas sempre feitas, o tipo de presença que enche o ambiente com a certeza de quem nunca foi contrariada o suficiente para aprender humildade. E no coração dela, uma convicção tão sólida quanto granito. Faxineira não fica com milionário. E se ficasse, ela trataria de desfazer. Meu nome é Camila. Tenho 29 anos. Sou faxineira profissional desde os 18, quando minha mãe ficou doente e eu precisei sustentar os 2. Não fiz faculdade, não herdei nada, não tive padrinho nem atalho. O que eu tenho foi construído com as minhas mãos, literalmente, com produto de limpeza e pano de microfibra, e a honestidade que minha mãe me ensinou desde menina como o único capital que ninguém consegue tomar de você enquanto você não deixar. Eu conheci o Eduardo numa tarde de sábado, quando fui fazer uma limpeza pesada no apartamento de um amigo dele que estava se mudando. Ele estava lá ajudando a carregar caixas, sem camisa de grife, sem ar de quem tem dinheiro, só um homem de cabelo bagunçado carregando papelão num sábado quente. A gente começou a conversar sobre uma coisa boba, eu não lembro nem o que foi, e acabamos conversando por 2 horas enquanto o apartamento ficava cada vez mais vazio ao redor da gente. Ele me pediu o número. Eu dei com a frieza de quem já aprendeu a não criar expectativa, porque eu tinha aprendido cedo que homem bonito, num apartamento caro, geralmente quer uma coisa só, e quando percebe que não vai ter, muda de assunto. Mas Eduardo foi diferente. Ele ligou no dia seguinte, marcou jantar, chegou no horário, perguntou sobre a minha vida com uma atenção que não era performance. 2 meses depois, eu soube que o apartamento onde ele tinha me ajudado a limpar era num condomínio que custava mais por metro quadrado do que eu ganhava em 6 meses, que o amigo que estava se mudando era sócio dele numa empresa, que Eduardo não era só um homem de cabelo bagunçado, era um homem de cabelo bagunçado que havia construído uma empresa de tecnologia do zero e que tinha mais zeros na conta bancária do que eu conseguia visualizar concretamente. Fui honesta com ele sobre o que eu senti quando descobri. Disse que ficava desconfortável com a diferença, que eu não sabia navegar esse mundo, que eu tinha medo de virar enfeite ou projeto ou qualquer outra coisa que não fosse simplesmente a pessoa com quem ele queria estar. Ele ouviu tudo com aquela atenção que eu já havia aprendido a reconhecer como genuína,
e disse que eu era a primeira mulher em muito tempo que havia se preocupado com o que ele pensava em vez do que ele tinha. Continuamos. E foi quando Roberta descobriu que o meu mundo desabou. Mas antes de eu te contar o que aconteceu, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Se essa história está chegando em você, se você conhece essa sensação de ser julgada pelo que você faz e não por quem você é, deixa o seu like e se inscreve no canal. Você me dá força de continuar quando eu sei que não estou falando sozinha. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Agora vamos continuar. Roberta não me ligou. Não me mandou mensagem. Não tentou nenhum contato direto comigo que eu pudesse confrontar, registrar, usar como prova de que ela existia como problema na minha vida. Ela foi pessoalmente, bateu nas portas, olhou nos olhos das minhas clientes e contou histórias sobre mim com o detalhe e a convicção de quem está dizendo a verdade, porque ela havia se preparado. Tinha nome de casas onde eu supostamente havia trabalhado. Tinha descrições de objetos que supostamente haviam sumido. Tinha a compostura de quem não está inventando, está relatando. Em 2 semanas, perdi todos os meus clientes, não os mais novos primeiro. Todos, uma atrás da outra, cada despedida com o mesmo padrão de constrangimento e desconforto, cada uma com a versão levemente diferente da mesma história que havia chegado até elas de forma diferente, mas com o mesmo núcleo. Dona Aparecida na segunda, Dona Fátima na quarta. Dona Celeste na sexta, que chorou enquanto me dispensava e disse que esperava estar fazendo a coisa certa. E eu me esforcei para não dizer o que eu queria dizer naquele momento, porque chorar na frente de cliente dispensando era o tipo de cena que eu não podia me dar ao luxo de protagonizar. A última foi a Dona Marlene, que me tinha há 4 anos, que havia indicado a Dona Fátima, que havia indicado a Dona Celeste. 4 anos de confiança acumulada, de deixar chave embaixo do tapete, de pedir que eu olhasse o gato quando ela viajava, de confiar em mim com a intimidade completa da casa dela. 4 anos que Roberta havia desfeito numa visita de 20 minutos. Fiquei de pé na calçada depois que a Dona Marlene fechou a porta e não me movi por um tempo que não sei quanto foi. Só fiquei ali, com a bolsa de produtos no braço, olhando para o asfalto, calculando. Não tinha um cliente sequer. Tinha aluguel vencendo em 10 dias. Tinha mãe com remédio que precisava ser comprado. Tinha a conta de luz que eu já estava parcelando do mês anterior. E então chegou a primeira mensagem. Número desconhecido. Poucas palavras. Sem pontuação, sem maiúsculas. Com a descuidada arrogância de quem sabe que não vai ser responsabilizado. Faxineira não fica com milionário. Eu olhei para a mensagem por um tempo. Salvei o número. E guardei o telefone no bolso com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter. Liguei para o Eduardo naquela noite. Ele atendeu no segundo toque, como sempre. Eu contei tudo, com a ordem correta dos fatos, sem emoção excessiva, porque havia aprendido que quando você conta uma coisa com choro e confusão, a pessoa do outro lado fica tão ocupada te consolando que não processa o conteúdo. Ele ouviu em silêncio até o fim. Depois ficou quieto por alguns segundos. Ela foi pessoalmente em todas? Ele disse. Em todas. Outro silêncio. Eu vou falar com ela. Eu disse que sim, que falasse, mas que antes de qualquer conversa com ela, eu precisava que ele entendesse uma coisa, que eu não estava ligando para que ele resolvesse o meu problema. Estava ligando porque ele precisava saber o que estava acontecendo no nome do relacionamento dos dois, que o que eu ia fazer a seguir era responsabilidade minha, e que eu só precisava de uma coisa dele, que não tomasse partido antes de ter todos os fatos. Ele disse que sim. Mas eu senti, na pausa antes do sim, que havia algo mais complicado do que o sim queria dizer. Roberta e Eduardo cresceram juntos depois que a mãe foi embora quando eles eram adolescentes. Foram criados pelo pai, que era do tipo austero e distante, e a proximidade entre os dois havia sido construída na ausência de calor de outro lugar. Ela havia sido a figura de referência feminina da vida dele durante anos, a pessoa que estava quando ninguém mais estava. Eu entendia esse vínculo. Não podia pedir que ele o ignorasse, mas eu sabia que esse vínculo, tão legítimo em sua origem, estava sendo usado como cobertura para um comportamento que não tinha nada de proteção fraternal. Tinha controle, tinha preconceito, tinha a incapacidade profunda de aceitar que o irmão havia escolhido uma mulher que não estava na lista de aprovadas que ela havia compilado ao longo de anos. As mensagens continuaram.
Uma por dia, às vezes 2. Sempre do mesmo número ou de números diferentes, sempre com variações do mesmo tema. Faxineira não fica com milionário. Você não é do mundo dele. Ele vai te largar quando cansar. Some antes que fique mais feio. Eu salvei cada uma, cada número, cada horário, cada variação do texto. Não por desespero, por método. Porque eu havia entendido desde a calçada onde fiquei parada depois da dona Marlene fechar a porta que não havia espaço para desespero nessa situação. Desespero era um luxo que eu não podia pagar. Eu tinha aluguel vencendo, mãe doente, conta de luz parcelada e uma reputação sendo destruída por uma mulher que havia apostado que eu não saberia me defender, que havia calculado que a diferença entre os mundos da gente era grande o suficiente para que ela pudesse me apagar sem que eu tivesse as ferramentas de reagir. Ela havia calculado errado. Eduardo foi falar com a irmã 3 dias depois da minha ligação. Voltou sem a resolução que eu sabia que não ia voltar. Me contou que ela havia negado tudo com a convicção de quem pratica a aversão por tempo suficiente para acreditar nela, que havia chorado, que havia dito que estava sendo acusada injustamente, que eu estava criando um problema porque me sentia insegura na relação e precisava de uma vilã externa, que ele merecia alguém melhor, alguém do nível dele, não uma mulher que um dia ia se mostrar interessada só no que ele tinha. Eu ouvi a versão dela pela boca dele com uma atenção que deu trabalho manter, porque cada palavra dela havia sido selecionada cirurgicamente para atingir a dúvida específica que ela sabia que existia num homem rico namorando uma mulher pobre. A dúvida sobre interesse, sobre autenticidade, sobre se o amor era pelo Eduardo ou pelo que o Eduardo representava. Não me defendi com palavras. Pedi que ele me desse tempo. Comecei a reconstruir do único jeito que sabia fazer, pelos fatos. Tinha os números de telefone das mensagens. Fui a um cartório e reconheci firma numa declaração detalhando cada mensagem recebida, cada data, cada conteúdo, cada número. Não era prova definitiva, eu sabia, mas era o começo de um documento que existia fora da minha cabeça, que tinha data, que tinha assinatura de tabelião, que tornava a experiência que eu estava vivendo algo registrado e verificável, em vez de relato subjetivo de mulher insegura. Depois fui visitar cada cliente que havia me dispensado, uma por semana, metodicamente, sem bolsa de produto, sem uniforme, só eu e um caderno. Pedi que me descrevessem a mulher que havia batido na porta, altura, cabelo, roupa, sotaque, qualquer detalhe que tivessem guardado. 4 das 5 me deram descrições que batiam com precisão. 2 ainda tinham anotado o nome falso que ela havia usado. Uma tinha, sem saber que iria importar, ligado de volta para o número que a mulher havia deixado para dar um retorno, e o número ainda estava na lista de chamadas recentes. Esse número foi o que virou a chave. Pedi ao Eduardo que verificasse se o número pertencia a alguém do círculo dela. Ele ficou desconfortável com o pedido. Eu vi isso no jeito que ele desviou brevemente o olhar antes de responder, mas ele verificou. E quando voltou para mim 2 dias depois, estava diferente, mais quieto, com o tipo de quietude de quem encontrou algo que esperava não encontrar. O número pertencia a uma mulher que trabalhava no mesmo grupo de pilates da Roberta. Não era dela diretamente, era de uma amiga que havia emprestado o telefone ou permitido que fosse usado, o que explicava por que não aparecia no nome dela nas buscas simples. Mas a conexão estava lá, verificável, documentável. Eu não comemorei, só fui para a próxima etapa. Procurei a dona Marlene pessoalmente. Ela era a que tinha mais história comigo, a que havia me dado mais do que emprego, havia me dado referência, indicação, a confiança que havia construído minha lista inteira. Bati na porta numa tarde de terça-feira sem avisar, porque avisar daria tempo para ela decidir que não queria receber. Ela abriu a porta com uma expressão que misturava surpresa e culpa em partes iguais. Eu disse que não estava ali para reconquistar o trabalho. Estava ali porque ela merecia saber a verdade sobre o que havia acontecido e porque eu havia passado 4 anos sendo honesta com ela e não ia parar de ser agora que era mais difícil. Ela me deixou entrar. Sentei na mesma cadeira da cozinha, onde havia sentado centenas de vezes esperando o café dela antes de começar o serviço. E contei tudo, com o caderno na mão, com as descrições, com as datas, com o número que havia sido rastreado até o círculo da mulher que havia batido na porta dela.
Mostrei as mensagens no celular. Mostrei a declaração cartorária. Falei por 40 minutos sem parar, e ela me ouviu do começo ao fim, sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Camila, eu sabia que estava errada quando fechei aquela porta. Eu sabia, mas o medo falou mais alto. Eu disse que entendia, que não estava com raiva dela, que estava com raiva da situação, mas que a situação tinha um endereço específico, e esse endereço não era a casa dela. Ela pegou o telefone na minha frente e ligou para Dona Celeste, e depois para Dona Fátima. Disse a cada uma o que eu havia contado, pediu que ouvissem o que eu tinha a dizer. Aquela tarde, a Dona Marlene fez o que a Roberta não havia calculado que aconteceria. Usou a mesma rede de confiança que havia sido instrumentalizada contra mim para começar a restaurar o que havia sido quebrado. Eu saí da casa dela com 4 compromissos de conversa marcados e algo que não conseguia chamar de esperança ainda, mas que era parente próximo dela. Naquele caminho de volta para casa, no ônibus que pegava na esquina da Dona Marlene e que levava 40 minutos até o meu bairro, eu fiquei olhando pela janela para o movimento da cidade e pensando numa coisa que eu nunca tinha pensado com tanta clareza antes. Pensando sobre o que é ter ou não ter recursos para se defender quando alguém resolve que você é um problema que precisa ser resolvido. Roberta havia apostado numa coisa específica ao fazer o que fez. Havia apostado que a distância entre os mundos dela e o meu era grande o suficiente para que eu não soubesse me mover no mundo dela, que eu não teria acesso às ferramentas, às conexões, aos caminhos que ela usaria naturalmente. Que uma mulher que pega ônibus às 6:30 da manhã com bolsa de produto no colo não saberia ir a cartório, não saberia montar documentação, não saberia rastrear número de telefone, não saberia sentar de frente para a situação e tratar ela como problema a ser resolvido em vez de dor a ser carregada. Ela havia confundido origem com capacidade, e esse era o erro que ia custar caro para ela. Porque eu havia aprendido desde cedo, desde os 18 anos, quando a minha mãe ficou doente e eu precisei assumir tudo, que não ter recurso não é o mesmo que não ter recurso interno. Que quando o mundo externo não te dá as ferramentas prontas, você aprende a fabricar as suas. Que a mulher que sobreviveu sem rede de proteção aprende a fazer de qualquer fio disponível uma estrutura que sustenta. Não porque é mais forte do que as outras, porque não tinha escolha e descobriu, na ausência de escolha, o que era capaz de fazer. Desci do ônibus com essa clareza instalada em mim de uma forma que não ia sair, e fui para casa me preparar para o que vinha a seguir. A confrontação com a Roberta não aconteceu do jeito que eu havia imaginado, nos dias em que estava com mais raiva. Nos dias de raiva, eu imaginava uma cena, palavras duras, a expressão dela quando percebesse que havia subestimado a pessoa errada. Mas quando chegou a hora de verdade, não tinha raiva, tinha clareza. E clareza é diferente de raiva, porque raiva quer ferir, e clareza quer resolver. Eduardo foi quem organizou o encontro, não porque eu pedi, porque ele chegou num ponto, depois de semanas processando as evidências que eu havia reunido, em que entendeu que não havia mais como ficar no meio sem que o meio virasse cumplicidade. Me ligou numa manhã de sábado e disse: eu quero que vocês duas se encontrem, na frente de mim. Eu preciso ouvir ela responder com você presente. Eu disse que sim, mas coloquei uma condição: que ele não tentasse fazer as pazes antes das perguntas, que ele deixasse o silêncio existir se o silêncio precisasse existir. Ele concordou. O encontro foi num domingo, na casa dele. Roberta chegou sem saber que eu estaria lá. Quando me viu na sala, parou por um segundo, e eu vi naquele segundo o cálculo acontecendo no rosto dela, a avaliação rápida de uma pessoa que está decidindo qual versão de si mesma apresentar. Ela escolheu a indignação. Virou para o irmão, com os olhos já marejando, e disse que não entendia por que estava sendo surpreendida assim, que estava sendo colocada numa situação humilhante. Eduardo disse com uma calma que me surpreendeu: senta, Roberta. Ela sentou. Eu coloquei o caderno na mesa da sala. As declarações cartorária, o print das mensagens, as descrições colhidas de 4 clientes, o número rastreado até o círculo dela. Eu não vim te acusar, eu disse. Vim te perguntar. Ela olhou para o material na mesa, olhou para mim, olhou para o irmão, e fez o que pessoas que não têm saída fazem quando não encontram versão que sustente o peso do que está na frente delas. Ficou em silêncio. Eduardo perguntou:
com a voz mais baixa que eu já ouvi nele. Você foi nas casas dela? Silêncio. O número que foi usado é de alguém do seu grupo de pilates? Silêncio mais longo. Roberta. A voz dele ficou grave de um jeito que me disse que aquele momento havia custado caro para ele chegar. Olha para mim e me responde. Ela olhou. E no olhar dela, eu vi pela primeira vez, desde que a conhecia, a armadura sair. Não de uma vez, não de forma dramática. Foi como uma estrutura que perde o suporte e vai cedendo devagar. Os olhos ficaram diferentes, menos calculados, mais expostos. Ela começou a falar, e o que saiu não era a versão ensaiada. Era alguma coisa mais funda e mais feia, e mais humana ao mesmo tempo. Disse que havia ficado com medo, que havia visto o Eduardo diferente desde que eu entrei na vida dele, mais distante dela, mais ocupado com a nossa vida e menos disponível para ela. Que eu era de um mundo que ela não entendia e que não entendia o irmão dela, e que ela tinha certeza de que eu ia magoá-lo de formas que ele não estaria preparado para enfrentar. Que havia feito o que havia feito porque amava o irmão e não sabia fazer diferente. Eu a deixei falar tudo. Não interrompi. E quando ela terminou, disse uma coisa só. Você destruiu a minha renda por 2 semanas inteiras. Eu fiquei sem conseguir pagar meu aluguel. Minha mãe ficou sem remédio por 3 dias porque eu não tinha dinheiro. Você sabe disso? Ela não sabia. Eu via que não sabia. Ela havia operado numa abstração, na ideia de me afastar, sem visualizar o concreto do que aquilo significava na vida de uma pessoa que não tinha reserva, que não tinha pai rico, que dependia de cada semana de trabalho para que a semana seguinte existisse com dignidade. O silêncio dela depois dessa frase foi diferente dos outros silêncios. Era o silêncio de quem está vendo, talvez pela primeira vez, a pessoa real por trás da categoria que havia construído na cabeça. Não a faxineira que não servia para o irmão. A Camila, com aluguel e mãe doente e remédio que faltou. Eduardo ficou em pé, foi até a janela, ficou de costas para nós duas por um momento. Quando virou, os olhos estavam vermelhos de um jeito que ele não tentou esconder. Olhou para a irmã e disse: Você vai ligar para cada uma dessas mulheres. Você vai se identificar. Você vai dizer que as informações que você passou sobre a Camila eram falsas. E vai pedir desculpa. Roberta não respondeu de imediato, mas também não disse não. Eu olhei para ela e disse a última coisa que precisava dizer. Eu não preciso que você me ame. Não preciso que você me aceite. Preciso que você pare de usar a vida do seu irmão como justificativa para destruir a minha. Ela assentiu. Pequeno, quase imperceptível, mas foi real. Eduardo me levou até a porta naquela tarde. A Roberta havia ficado na sala, quieta, com aquela expressão de quem ainda está processando o peso do que havia sido colocado na frente dela. Quando chegamos na entrada, Eduardo me olhou por um momento com os olhos ainda vermelhos e disse: Eu devia ter acreditado em você antes. Eu não disse que estava tudo bem porque não estava. Disse a verdade. Você chegou quando precisava chegar. Isso é o que importa agora. Ele me abraçou ali na porta da casa dele de um jeito que não tinha nada de performance, nada de gesto calculado. Era o abraço de um homem que havia passado semanas dividido entre lealdades e havia finalmente encontrado o chão firme. Eu deixei o abraço existir por tempo suficiente porque eu também precisava dele. No caminho de volta para casa, no ônibus, com a bolsa no colo e a cidade passando pela janela, eu fiz o que sempre faço quando algo grande acontece. Fui até o fundo de mim mesma para ver o que estava lá. Não triunfo. Não aquela satisfação barulhenta de quem venceu uma batalha esperada. Era algo mais quieto e mais sólido. A sensação de quem ficou de pé quando a aposta era que ia cair. De quem foi até o fundo e descobriu que o fundo aguentava o peso. Roberta ligou para as minhas clientes ao longo dos 10 dias seguintes. Não foi rápido, não foi sem resistência interna da parte dela. Eu sei disso porque Eduardo me atualizava e porque eu entendia que esse tipo de passo custa orgulho de uma forma que não é simples para ninguém. Mas ela ligou. E o que ela disse em cada ligação, Eduardo me contou depois, foi suficiente. Não uma confissão elaborada, não um pedido de desculpa efusivo, mas a verdade dita com voz própria, sem eu precisar estar do lado, obrigando. Dona Marlene já sabia. Então foi a primeira a me ligar perguntando quando eu poderia voltar. Dona Celeste demorou mais uma semana.
Dona Fátima me mandou mensagem num sábado às 11 da manhã, dizendo que havia ficado com vergonha e que se eu quisesse conversar, ela estava disponível. Fui. Conversamos por 1 hora. Ela voltou a ser minha cliente. Não recuperei tudo. Uma das clientes não voltou, nunca me deu explicação. E eu aprendi a fazer as pazes com isso porque algumas portas fecham e o que você faz é encontrar outras. A dona Aparecida, que havia sido a primeira a me dispensar, me ligou meses depois dizendo que havia indicado meu nome para uma cunhada dela que estava precisando de alguém de confiança. Essa indicação me trouxe 2 clientes novas que ainda estão comigo hoje. Com Eduardo, as semanas depois do encontro foram as mais importantes do nosso relacionamento. Não porque tudo ficou fácil. Não ficou. Ficou diferente. Ficou mais honesto de uma forma que só é possível quando uma crise real desmonta as camadas superficiais e força a conversa que precisava acontecer desde o começo. A gente conversou sobre diferença de realidade de um jeito que nunca tinha conseguido antes, sobre o que eu precisava dele que não era dinheiro, sobre o que ele precisava de mim que não era status, sobre como construir um espaço entre 2 mundos que não ignorasse as diferenças, mas que também não as transformasse em hierarquia. Foram conversas longas, difíceis às vezes, sempre honestas, e de cada uma a gente saiu mais perto. Sobre a Roberta, a relação que existe hoje é de distância respeitosa. Não somos próximas, provavelmente nunca seremos, mas o ódio saiu, ou pelo menos o ódio organizado, com estratégia e endereço. Eu a vejo nos almoços de família ocasionais com uma neutralidade que custou trabalho construir, mas que é real. Ela me olha de um jeito que não sei nomear completamente, mas que não tem mais aquele cálculo frio dos primeiros tempos. Talvez seja o começo de alguma coisa. Talvez seja só o fim de outra. Eu não preciso saber ainda. O que eu sei é o que eu aprendi. E o que aprendi vale mais do que qualquer reconciliação apressada. Aprendi que reputação verdadeira tem raiz. Que 2 semanas de mentira organizada podem sacudir o que você construiu por anos, mas não conseguem arrancar o que foi plantado fundo com honestidade e tempo. As clientes que voltaram não voltaram só porque Roberta ligou dizendo que havia mentido. Voltaram porque havia 4 anos de história entre a gente que tornava a mentira palatável por menos tempo do que ela havia calculado. Aprendi que método bate emoção em quase toda disputa. Eu poderia ter usado aquelas semanas para chorar, para me sentir pequena, para aceitar a narrativa de que mulher da minha condição não tem os recursos de se defender. Em vez disso, fui ao cartório. Fui de porta em porta com caderno na mão. Juntei número, data, descrição, documento. Transformei experiência subjetiva em registro verificável. E foi esse registro que fez a diferença quando chegou a hora de colocar tudo na mesa. Aprendi também sobre o que é dignidade de verdade. Não é não sentir medo. Não é não sentir raiva. É agir bem mesmo com medo, mesmo com raiva. Mesmo quando alguém apostou que você não vai conseguir porque acha que você não tem os recursos necessários. Dignidade é o que sobra quando você retira tudo que é circunstancial. E o que sobrou em mim naquelas 2 semanas, sem renda, sem cliente, com aluguel vencendo, foi a certeza de que eu não ia embora e não ia me dobrar. Faxineira fica onde quiser ficar. Faxineira ama quem quiser amar. E faxineira que foi construída com honestidade e trabalho não some, porque alguém com unhas feitas e preconceito organizado achou que tinha esse poder. Esse é o recado que eu trago para você hoje. Não que a vida é justa, porque frequentemente não é. Não que sempre tem feliz para sempre, porque às vezes o que tem é só o próximo passo possível, mas que você é mais do que o julgamento que alguém fez de você antes de te conhecer. Que a sua história não cabe na categoria que alguém inventou para te diminuir. E que quando você age a partir de quem você realmente é, com método, com dignidade, com a paciência de quem sabe que a verdade tem peso, ela eventualmente pousa onde precisa pousar. Se essa história chegou em você, se ela tocou em algo que você carrega, me faz um favor. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários se você já foi julgada pelo que você faz em vez de quem você é. Se já teve alguém que tentou te colocar num tamanho menor do que você é. Esse espaço é de cada mulher que chegou aqui precisando ouvir que ela não está sozinha, que a luta dela é válida, que ela é suficiente do jeito que é. Nos vemos no próximo relato.